algo em meu coração. E eu quero compartilhar para vocês tantas coisas que o Senhor ele tem falado para mim nessa manhã. E ontem, quando eu sentei para escrever esse sermão, esse esboço, foi tão fácil, porque o Senhor já havia fluído grandemente nessa direção sobre a minha vida. E eu vou falar sobre aquilo que nós vamos estar fazendo aqui e sobre o que eu acredito como igreja. Nós vamos falar sobre a unidade da igreja. E eu quero que você entenda o que nós estamos construindo juntos. Na próxima ceia, nós vamos ter o nosso culto à noite, se eu não me engano, dia 9 ou dia 8 de janeiro. E eu vou trazer a palavra que vai nortear o ano de 2023. E nós vamos entender sobre fundamentos. É tempo de nós construirmos alicerces. E o maior que nós vamos construir é a unidade da igreja. Não esqueça que eu vou falar para vocês agora, e nós vamos desenvolver cada vez mais esse assunto no ano que vem. Esta igreja é a igreja de Cristo. E por ser a igreja de Cristo, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. Nós precisamos nos sentir pertencentes de um contexto. Nós precisamos nos sentir incluídos dentro de um propósito, dentro de uma visão, dentro de uma palavra que o Senhor direcionou para nós antes da fundação do mundo. Tem tantas coisas que eu escrevi e hoje eu vou ser muito didático, eu vou ler muitas coisas que estão aqui nesse sermão. É porque nós precisamos compreender profundamente o que Deus tem falado comigo, seu pastor, nesses últimos dias. Eu quero que você abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 até o 6. Essa carta é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, por isso que ele usa esse termo logo no início dessa parte da carta. Então ele fala o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, então ele faz uma analogia da prisão que ele está vivendo, e por ser prisioneiro de Jesus, amar ele incondicionalmente. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para só uma esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que a Tua palavra, ela alcance o propósito em cada coração nessa manhã. Que nós venhamos compreender o quão dependentes somos do Teu Evangelho, o quão dependentes somos da Tua lei. E nessa manhã nós declaramos que estamos abertos para que a semente que for lançada produza 30, 60 e 100 por um, conforme fala a Tua palavra. Eu quero que você entenda bem a contextualização do que eu vou falar agora, para que você entenda a totalidade desse ensino nessa manhã. O início do capítulo 4, que nós lemos agora, da carta de Paulo aos Efésios, ela marca uma transição na carta que o apóstolo enviou para os irmãos em Efésios. A saber, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele fala sobre doutrina,
sobre aquilo que são dogmas, aquilo que é doutrinário. Depois, nessa virada de chave, e é muito importante você entender, Paulo começa a falar sobre aquilo que é prático, sobre as práticas que eu preciso ter em relação à doutrina. Então, Paulo ensina a doutrina, agora o apóstolo começa a ensinar a igreja de Éfeso a praticar toda a doutrina que ele ensinou no capítulo 3, do capítulo 1 até o 3. Então, tendo em vista os capítulos anteriores ao capítulo 4, Paulo ele fala, para que você entenda esse panorama, nesses capítulos anteriores, do 1 até o 3, primeiro ele começa falando sobre o plano da salvação por meio de Cristo, arquitetado antes da fundação do mundo. Entenda uma coisa, igreja, Jesus não é o plano B do Pai. O Pai, antes de criar o mundo, sabia que enviaria Jesus para salvar a humanidade. Então, quando você chegar no céu, você não precisa correr com raiva atrás de Adão e Eva. Já havia o plano disso acontecer. Então Deus arquitetou antes de todas as coisas. O Deus triuno arquitetou tudo isso antes da fundação do mundo. Depois ele ora para que os efésios compreendessem a eficácia desse plano de salvação. A seguir ele fala sobre a graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a conversão dos pecadores. Ele fala que a salvação, ela vem pela fé, ela não vem por obras. E ele continua dizendo que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. E agora, para que você entenda o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala que os gentios e os judeus estavam convivendo debaixo de um só teto. Estavam adorando um só Deus, que a promessa não era mais apenas para os judeus, mas a promessa estava sendo colocada em prática para toda a humanidade, como o Deus triuno já havia programado antes da salvação do mundo. Entretanto, no capítulo 1 até o 3, o apóstolo Paulo, ele fala quem nós somos em Cristo Jesus. A glória que temos, a honra que temos de viver com Jesus. Aí ele vira a chave e coloca toda essa honra que nós recebemos de Jesus, agora nós praticarmos. Existe um texto que o apóstolo Tiago fala, que eu acho que é muito marcante em nossa vida, quando ele diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da doutrina, mas nós precisamos ser praticantes da doutrina. É isso que cada um de nós deve entender. Só que dentro dessa transição que o apóstolo Paulo faz entre a doutrina e a prática, preste muita atenção. Ele coloca, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, a unidade da igreja. O primeiro assunto que o apóstolo Paulo aborda nessa transição da prática da doutrina, ele coloca em primeiro lugar a unidade da igreja. Certamente esse assunto não é tratado pelo apóstolo Paulo apenas na carta aos Efésios. Nós encontramos aos Gálatas, nós encontramos em muitas cartas que o apóstolo Paulo escreve. E não somente o apóstolo Paulo, mas também Pedro, nós olhamos falando nesse viés. Mas a pessoa mais importante que tratou sobre esse assunto na Bíblia se chama Jesus. Evangelho conforme João, capítulo 17, do versículo 20 até o 21, nos fala o seguinte. Se você puder me acompanhar, me acompanhe. Jesus orando: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Nessa oração universal, por que universal? Porque Jesus estava orando por todos. O texto nos deixa bem claro que Jesus não estava orando apenas pelos discípulos. Ele fala: eu oro por estes, mas eu oro por aqueles que ainda crerão em mim por intermédio da mensagem deles. Então Jesus estava orando por nós, mas Jesus não estava fazendo uma simples oração. Jesus estava orando pela unidade do seu corpo. Você está entendendo a profundidade desse assunto que muitas vezes nós banalizamos dentro da igreja? Então não são os presentes, não são as sementes que nós estamos fazendo aqui, igreja, que vai nos unir. Isso é algo simbólico e profético. Isso é para nos mostrar o quanto nós precisamos estar ligados uns aos outros como corpo de Cristo. Portanto, a oração de Jesus, quando Ele orou por mim e por você e pelos apóstolos, foi que nós sejamos um. Quantos estão me entendendo aqui? Portanto, assim como os apóstolos entenderam a importância primordial da unidade do corpo ensinado por Cristo, nós também precisamos entender. Mas não apenas entender. Nós precisamos praticar. Nós precisamos exercer. Agora nós vamos fazer um estudo de versículo a versículo daquilo que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Pode deixar em tela daí, Maico. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. O apóstolo Paulo, ele marca essa transição através de um pedido. Meu irmão, mas a expressão que Paulo usa é suplico. E a palavra que Paulo usou no original é parakleo. E Paulo, nesse sentido, estava dizendo o seguinte: quando nós suplicamos algo para alguém e usamos essa palavra, nós estamos com o objetivo de trazer alguém, essa pessoa para próximo de mim, para eu ajudá-la ou para ela me ajudar. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão suplico para chamar a atenção dos seus leitores sobre a importância da unidade. Entretanto, Paulo, ele não estava dando uma sugestão aos Efésios. Meu irmão, quando você ouve a proclamação, quando você ouve a exposição de um sermão, você não está ouvindo um conselho, ou você não está ouvindo uma sugestão, melhor dizendo. Você está ouvindo uma doutrina, algo que você tem que praticar da palavra do Senhor. Então era isso que Paulo estava fazendo. Paulo, ele não estava dando uma sugestão para os Efésios. Paulo estava mostrando padrões divinos. Paulo estava mostrando fundamentos para a igreja. Por isso, a expressividade do termo que o apóstolo Paulo usa. Vou abrir um parênteses. Vocês podem deixar mais gelado esse ar para mim aqui, por favor? Obrigado, Felipe. A expressividade. Sabe quando você quer chamar a atenção de alguém? Você usa um termo para chocar as pessoas. Então era isso que Paulo estava fazendo. E na continuidade dessa súplica aos Efésios, preste muita atenção nisso. O apóstolo chama a atenção para o que ele iria falar a seguir, queria nortear o modo digno do chamado. O apóstolo Paulo, ele fala que existe um modo digno de viver. E esse modo digno de viver, dentro do assunto que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo que o modo digno de cada um de nós cristãos vivermos é através da unidade. Uau!
forte, mais verdadeiro. Paulo fala que o modo digno de um cristão viver está alicerçado na unidade do corpo de Cristo. E ele fala, não só nos deixa entender que viver de um modo digno faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Porque ele diz, olha só, vivam de modo digno do chamado que receberam. Pastor, tem como eu não viver de modo digno o meu chamado? Tem. E Paulo, ele não fala do chamado que você, quem sabe, tem de cantar, de dançar, do que você faz na igreja, não. Ele fala sobre o chamado da salvação que Jesus fez para cada um de nós. Todos aqueles que são salvos precisam aprender a viver de modo digno. E esse modo digno que Paulo fala está relacionado à unidade. Portanto, todo que foi chamado ou salvo por Deus necessita entender a unidade do corpo. Quantos estão me compreendendo? A criançada está mil ali, isso aí que é unidade. Né? Capítulo 3 fala o seguinte: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Façam todo o possível para se manter unido no Espírito. Só que preste atenção, nós não podemos atribuir a unidade do corpo místico de Cristo, do organismo, da igreja, a nós. Ela pertence a Jesus. Porque o texto bíblico fala que a unidade provém do Espírito em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós podemos nos dividir quando optamos em não viver um modo digno. Porém, a igreja, o corpo místico de Jesus, o organismo igreja, sempre continuará existindo. Mas daí nós olhamos para o contexto que Jesus ele fala em Mateus 13, 24 até o 30, sobre o joio do trigo. O que acontece quando não há dignidade em viver? O que Jesus faz? O que Deus faz? Ele separa o joio do trigo, meu irmão. Porque a unidade do corpo provém de Jesus e não somos eu e você, olha para mim, que teremos a capacidade de destruir aquilo que foi gerado pelo Senhor. E a unidade se manterá em cada um de nós por intermédio do Espírito Santo. Sabe qual é o papel da igreja? Olha para o seu irmão e diga assim: sabe qual é o seu papel? É preservar a unidade. E pergunta para o seu irmão, eu falei errado. E pergunta para o seu irmão: e agora que você está fazendo isso? Aí nós vamos entrar, olha para mim, você está aprendendo hoje um estudo com o pastor. Nós vamos entrar no problema da igreja de Éfeso. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Tinham pessoas que não se suportavam lá dentro, a saber, os judeus e os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, fala que o Senhor Jesus salvou tanto os gentios como os judeus. Por que eles não se suportavam? Claro, porque os judeus que se convertiam, eles continuavam ainda com algumas tradições judaicas. Por exemplo, não comiam porco, eles circuncidavam os seus filhos. Mas esses judeus agora queriam que os gentios fizessem a mesma coisa. Circuncidassem-se, não comessem porco e inúmeras coisas. E daí o que acontecia? Eles estavam na festa da igreja, né? Todo mundo lá. E daí chegava, cada um levava a sua marmita. E chegava lá o gentio para provocar o judeu. Barbecue de porco. Churrasquinho de porco. O judeu ficava indignado com ele. Daí de repente chegava lá o judeu e falava na mesa assim para o senhor: meu irmão, você precisa se circuncidar.
Se dá. Então o problema da igreja é o problema que muitas lá de Éfeso é um problema. Claro que dentro de maneiras diferentes que acontecem conosco. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Não, vocês estão errados. Vocês não estão vivendo de modo digno. O conflito mostrado por Paulo entre os judeus e os gentios mostra-nos que jamais, preste atenção agora, isso é uma das partes mais importantes dessa ministração, que jamais existirá uniformidade dentro da igreja. Uniformidade é todo mundo pensar igual, não existe, meu irmão. Senão nós teríamos uma igreja só de gremista, porque o pastor é gremista. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Vamos aplaudir os colorados também? Não, meu irmão, eu vou chegar para a Grazi e vou falar assim, o Grêmio é melhor do que o Inter. Ela vai falar, não. Ela vai dizer assim, vocês não têm mundial. Eu falo, a gente tem mundial. Você está entendendo? Nós não vamos pensar igual. Mas o problema não é isso que o texto bíblico nos fala sobre a unidade. Mas a unidade está em saber respeitar o meu irmão sem feri-lo. Mesmo e da mesma forma não ser ferido por ele. Todavia é preciso deixar claro que nossas diferenças em pensar não podem ferir a doutrina bíblica, pois quando existem esses destoamentos, tudo bem, o que pode gerar desunião entre nós é, se você discordar do texto sagrado, aí sim, meu irmão, aí você pode fazer o barraco. Não podemos discordar da doutrina, mas da maneira de pensarmos um do outro, tudo bem. Unidade é isso. É olhar para o Adriano, com aquela camisa rosa, florida, linda. E dizer para ele, meu irmão, não importa, eu sei que tu é macho. Você está entendendo? Nós compreendermos isso como igreja, isso faz a unidade do corpo. Não é uniformidade, mas é a unidade de nós sabermos que Jesus morreu por nós e por causa disso nós somos a igreja do Senhor e um dia nós iremos subir de uma forma onde nós não teremos mais um corpo corruptível e tudo será uma bênção lá no céu. É nós entendermos que Jesus venceu a morte e nos fez igreja para que nós possamos morar com o Senhor, mas a grande questão está naquilo que Jesus falou no capítulo 17 de João e no versículo 20, se não há unidade no corpo de Cristo, há um problema, porque assim o mundo pode duvidar. O texto bíblico fala, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perigoso, né? O apóstolo João, se eu não me engano, fala, como é que você diz que ama a Deus que não vê e não suporta o seu irmão que vê? E nós já estamos caminhando para o final. O versículo 2, do capítulo 4 de Efésios, é aí que está o segredo de tudo, meu irmão, que você tem que aprender, nessa questão da unidade. Eu estou usando a NAA aqui, Maico, por gentileza. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo, ele deixa claro aqui para nós. Por as pessoas, ou pela decisão dos membros da igreja de Éfeso, não querer viver de modo digno, elas estavam se separando. O caminho, meu irmão, não é a separação. Quantos casais eu já sentei na frente, juntamente com a minha esposa, e disse, o caminho não é a separação.
Os problemas que você vai encontrar dentro do seu casamento, você vai encontrar no próximo que você fizer. Os problemas que você vai encontrar dentro desta igreja, você vai encontrar na próxima que vocês vão. O problema está em você, que não quer viver de modo digno. Forte, eu posso falar isso para você porque eu sou seu pastor. O problema está em você, que não quer viver de modo digno. Cuidado. Você não está sabendo amar, você não está sabendo perdoar, e cuidado, porque a parábola do credor incompassivo fala que o perdão que você não dá, também você é capaz de não receber do Pai que está no céu. Olha só, é notável que a carta aos Efésios, como também nos dias de hoje, as pessoas não se suportam, porque o apóstolo Paulo fala, suportando-vos, e a palavra suportando é de suportar, irmão, de tolerância. Nós vivemos uma geração intolerável. Paulo estava combatendo essa falta de tolerância, pois para muitos era mais fácil mudar de rota do que tolerar as diferenças. Mas isso não é viver de modo digno. Portanto, a maneira de suportar é em amor. Gálatas 5:22, deixa aberto para mim. Você entende o fruto do Espírito? Eu vou te ensinar a entender nessa manhã. Pastor, eu não consigo muitas coisas, é claro. O texto bíblico fala que o fruto do Espírito é de quem? Pode responder para mim. É do Espírito. Então você não está falando sobre você. Quando o fruto é do Espírito, ele vai vir sobre a sua vida quando você não consegue. Então, se o fruto é do Espírito, você vai conseguir amar pelo Espírito. Você vai conseguir ter paz pelo Espírito. Você vai conseguir ter alegria nas horas das aflições pelo Espírito. Você vai conseguir ser longânimo, demorado para se irar por causa do Espírito. Você vai conseguir ser bom para as pessoas que são más para vocês por causa do Espírito. Você vai conseguir ser fiel para os que são infiéis para você por causa do Espírito. E o apóstolo Paulo fala, se você não tolera, você precisa do fruto do Espírito que se chama amor. Olha para mim, o remédio para a cura que ele fala aos Efésios, no capítulo 2, se chama o vínculo da paz. E a palavra vínculo que Paulo usa é muito interessante. Quantos aqui conhecem um grampeador? Qual o papel do grampeador, meu irmão? É unir duas coisas que estão separadas. É eu pegar um papel e outro papel que estão separados, e eu coloco eles assim para ver se eles vão ficar unidos e solto. Eles vão soltar. Então precisa do vínculo. Pá, eu grampeio. Você solta eles, eles vão ficar unidos. Então o apóstolo Paulo fala que nós precisamos na nossa vida do vínculo da paz. Agora complicou, meu irmão, não complicou nada, porque o texto bíblico fala que essa paz que você precisa não é sua, é do Espírito. Bate na mão do seu irmão e fala assim, matei a charada. É do Espírito. Não é seu. Entretanto, essa paz não é sua, sabe por quê? Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele profetiza sobre Jesus, ele fala o seguinte, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Jesus é a paz que você precisa para suportar o seu irmão que é colorado. Colorado sabe ser chato, né, irmão?
A gente pensa diferente, gremista não é. É isso, é o príncipe da paz que morreu por nós na cruz. O escritor aos Hebreus disse, preste atenção agora, capítulo 12 até o 14, esforçam-se, é um esforço, irmão, para viver em paz com todos. Esforcem-se em viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, uma vida digna, sem a qual ninguém verá a Deus. O ministério já pode subir. Isso aqui é muito importante para eu fechar. Preste atenção. Preste atenção. Versículo 3 do capítulo 4 de Efésios. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo deixa claro que para nós vivermos de modo digno vai exigir o quê? Esforço. Mas Paulo ele usa o termo esforçando-vos diligentemente. Sabe o que significa a palavra diligentemente? Apressadamente, com foco, com objetivo. Paulo está dizendo o que você precisa fazer. Quando ele escreveu aos Efésios, eles leram, o pastor ele subia no púlpito, no palanque e proclamava essa carta para os ouvintes. Então, o que Paulo diz para aqueles judeus e gentios que estavam com problemas foi o seguinte: olha, esforcem-se em fazer, mas não é amanhã, eu vou pensar se vou fazer amanhã. Não, talvez, eu vou deixar mais um dia. Não, Paulo diz, sejam diligentes, tenham foco, tenham objetivo, e não é para amanhã, é apressadamente. Paulo entendia a urgência da unidade do corpo de Cristo. Você sabe o que pode destruir um corpo local, uma igreja local? A igreja do Senhor Jesus jamais será destruída por homens. É a falta de unidade. O plano maior do inferno é gerar divisão. Eu não sei se você lembra, quando acusam Jesus de Beelzebu, dizendo que ele expulsava os demônios porque ele era um deles. E Jesus ele faz a analogia: uma casa dividida não pode subsistir. Até o inferno sabe que se houver desunião entre eles, eles não vão prevalecer. Uma das regras dos traficantes é não usar as drogas que vendem. O diabo ele pensa da mesma forma: eu posso fazer mal para os outros, mas eu não posso fazer mal dentro do meu contexto, eu não posso gerar desunião. Se o diabo e os seus anjos pensam dessa forma, será que a igreja de Cristo não precisa mudar a sua forma de pensar? Vamos nos colocar em pé. Você sabe um dos significados da ceia? Nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus, sim. Confessamos os nossos pecados. E eu quero fazer um pedido para você que vai cear. Se você está em pecado e não quer se consertar, não tome nessa manhã do corpo de Cristo. Se você vai confessar o seu pecado, é batizado e não vai mais pecar, amém. É isso que Paulo fala, examine-se. Mas se você vai continuar em uma vida de pecado, não tome o corpo de Cristo. Você
vai estar tomando condenação. É o seu pastor que está falando. A ceia, ela proclama a unidade do corpo de Cristo. Como é que eu vou tomar a ceia com problemas em meu coração, se Jesus ele condenou aquela pessoa que ia até o gasofilácio, mas estava com problemas contra o seu irmão, e ele fala o seguinte: ei, antes de ofertar, conserte-se para ir ao altar. Será que a prática da ceia não é muito mais séria do que nós trazemos as nossas ofertas ao gasofilácio? Vamos fechar os nossos olhos.